Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Olha aí, hein? Tem novidade, Bandim! Agora vai, hein? Mudou tudo, hein? Mudou tudo! Olha aí! Ah, que elegância, hein? Puxa vida, isso tudo pra quê? Para falar da Idade Moderna. Veja bem, ela merece, hein? Idade Moderna, caramba, bicho! Custamos a ficar livre da Idade Média para agora descobrir a Idade Moderna. Eita lelê! Muito bem, parte número 1, Idade Moderna. O que a gente considera mesmo como sendo Idade Moderna, hein? É algo universal, hein? Vale para o mundo inteiro isso aí que nós vamos falar. Não. Já fizemos todas essas ressalvas quando estudamos sobre a história como ciência, as historiografias, as parcialidades dos discursos, né? Sabemos que essa coisa de dividir a história em períodos e considerar que esses períodos são universais é coisa lá das historiografias positivistas. Mas é inegável. Tem também um efeito didático, né? Dividir para melhor estudar. A gente também está fazendo aqui o quê? Ensino de resultado, focando Enem, PISME, PASE, sabe-se lá mais o quê? Então, enquanto utilizarem essa terminologia, esse tipo de periodização, as nossas aulas são relevantes desse modo. Aí daqui a algum tempinho começam a pensar de outra forma, menos engavetadinho, tudo isso aqui perde por completo a relevância no método como é apresentado. Então, minha filha, não morra e aproveita enquanto é tempo. Tá legal? Então vamos dar uma olhada na Idade Moderna? Com fé em Deus. Olha só, hoje eu quero trabalhar com você conceito, características e também o contexto. Combinado? Você está vendo a nossa fantástica lousa digital interativa, né? Então bora lá, vamos nela. Ó, eu vou começar com 2 conceitos. Por quê? O tema da aula de hoje é estados nacionais. Então vamos ver o que é estado, o que é nação, para tentar entender o que são os estados nacionais. Mas já vamos fazer um spoiler aqui. Combinado? Do que a gente vai estar falando quando a gente fala em estados nacionais? Os países. Você lembra que no período medieval não havia ainda, por exemplo, Portugal, Itália. Não, havia o reino disso, o reino daquilo outro, o condado acolá. É verdade, era tudo dividido. Você lembra disso? A gente falava assim, fragmentação política, descentralização administrativa. Quantas e quantas vezes na sua aula de Idade Média você topou com aquele raciocínio de que cada senhor feudal mandava no seu feudo, cada rei no seu reino, cada imperador no seu império. Ou seja, não havia ainda o Estado Nacional. Isso que a gente fala hoje assim, a Alemanha, a França, não havia. Entende? Se eu encontro você viajando por uma estrada qualquer na Europa medieval, você não vai me dizer assim, eu estou vindo da Espanha. Não existia Espanha. Você pode me dizer que vem do reino de Castela, do reino de Aragão, do reino de Navarra, ou das terras do senhor fulano. Então, quando a gente começa a estudar a Idade Moderna pelos estados nacionais, é isso que a gente quer, falar desta centralização administrativa. Quando você fala em Estado, você fala de uma ordem jurídica, você fala de uma série de alinhamentos políticos, ok? Que dão um ordenamento jurídico ao povo de um determinado território. É disso que você fala quando você está falando de Estado. Nação refere-se mais a povo, identidade cultural.
idioma nacional, símbolos nacionais. Então, quando você conjuga as duas coisas e diz, olha, aqui nasceram os estados nacionais, você está dizendo isso que hoje, grosso modo, nós conhecemos como os países. Então você está superando aquela ordem fragmentada e pensando numa nova ordem. É disso que a gente está tratando, beleza? Quando você olha para um Estado nacional, você imediatamente identifica, ou deveria identificar, algumas características que lhe são próprias. Por exemplo, a centralização do poder. Um Estado nacional ele tem lá uma burocracia estatal em torno de um rei. Na gênese dos Estados nacionais, nós vamos descrevê-los como Estados nacionais absolutistas ou monarquias absolutistas. Lembra disso? É mesmo, Vandim. Então, uma das características é o quê? A centralização do poder nas mãos de um rei, que tem todo um aparato burocrático para fazer com que esse Estado-nação consiga colocar ordem jurídica e identidade cultural, portanto uma ordem identitária, a um determinado povo, a uma determinada massa humana. É isso aí. E uma das características muito peculiares também do Estado Nacional é o Exército Nacional Permanente. Ô Vandim, mas me desculpe, o senhor feudal tinha um exército, os reis também tinham. Pois é, mas ele não era permanente. Era um exército que era reunido em caso de guerra, em caso de conflito. E também não era nacional, eram exércitos locais de um senhor feudal. Aqui eu estou falando de um exército nacional, tá vendo? De uma nação. Portanto, olha a matéria aí. Estados nacionais. Bandinho, acho que eu estou começando a entender. Vamos lá? Para ajudar você a entender, pensa comigo no contexto em que isso se deu. Primeiro, foi na Baixa Idade Média que surgiram os Estados nacionais. E eles surgem para dar conta das crises. No geral sim, para dar conta das crises. É a saída encontrada para um labirinto que parecia não ter saída. Você acaba de estudar, pouco tempo atrás, crise do século XIV, fome, peste, guerra, desespero, milenarismo, fim do mundo, socorro, socorro, socorro. Help, help, diziam os franceses. Então, o Estado Nacional é um rearranjo. Vamos pensar juntos aqui, olha só. Você lembra daquela crise agrícola? O solo já não valia mais nada, a ponto da Europa ser atingida por uma grande onda de fome. Na verdade, 3 grandes ondas de fome. Lembra disso? Quando eu dizia lá no início do feudalismo que o poder do senhor feudal estava ligado à terra, e quando no final da Idade Média a gente fala que o solo não valia mais nada, declina aí o poder do senhor feudal. Quando eu começo a pensar nos estados nacionais europeus nascendo, eu começo a pensar que a burguesia, o burguês, o cara lá da feirinha, ele está se aproximando do rei, que é um personagem medieval até então em segundo plano. O rei está muito mais ligado ao militarismo do que o senhor feudal, que está ligado à terra. Então olha só como que nasce o Estado Nacional moderno em geral. Ele nasce de uma aliança entre a burguesia, que vai ganhando poder econômico, com o rei, que lhe garante a segurança. Tudo isso sob as bênçãos do clero. Claro, não é porque a gente está entrando na Idade Moderna que a gente vai ficar livre da influência do clero, a influência religiosa, não. Mas, Vandinho, o Renascimento? Bom, o Renascimento ele não descarta por completo o elemento religioso. Ele faz críticas, ele tem uma série de críticas a fazer, mas ele não rompe. Aliás, por falar em rompe, quando você entra na Idade Moderna e quando você fala, por exemplo, em Estados nacionais, você precisa perceber que há ali rupturas, modo de dizer, e continuidades.
Eu digo ruptura, modo de dizer, porque você já teve aula de introdução à história, você sabe que em história não há grandes rompimentos, né? O passado carrega consigo muito do que foi o seu passado. O presente carrega consigo muito do presente, já anuncia muito do futuro. Então não há ruptura assim de nada a ver, não tem. Então olha só, nesse novo mundo do Estado Nacional, eu estou te mostrando aqui claramente uma continuidade. Olha só, nós estamos falando de personagens medievais, burguês, rei, não é? E também estou falando, de certa forma, de uma ruptura, porque eu estou deixando para trás o senhor feudal, eu estou deixando para trás aquela coisa ligada essencialmente à agricultura e estou vislumbrando uma nova ordem, ligada ao quê? Ao comércio, porque a burguesia é aquela voltada para o comércio. Então, na nossa fantástica lousa digital interativa, a gente encontrou aqui todo esse resuminho para a gente pensar no Estado Nacional. Se você ainda tem alguma dúvida, como que você faz para tirar essas dúvidas? Vai de encontro aos exercícios, tá cheio deles por aí, e também aguarde a parte 2 dos Estados Nacionais, porque com o andar da carruagem é que nós vamos nos ajeitando lá dentro, tá bom? Então, ó, não morra, minha filha, força na peruca, hein? Estamos começando uma matéria nova. Eita, idade moderna que é boa pra chuchu. Vamos lá, força na peruca. Ah, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.